Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. Paquetá no Flamengo? O Flamengo não sabe brincar, não. O time já é uma máquina. Aí vai trazer mais um cara desse nível. Outro nível, é um jogador de outro nível. Ele chega assim pra ser titular, por mais que o Flamengo tenha vários jogadores desse chamado outro nível, alguns deles sejam reservas. Faz várias funções, cara. Paquetá joga de meia central, joga de meia partindo de um dos lados, joga de segundo volante, é totalmente identificado com o clube. É impressionante. Se o patamar for esse de busca, de reforço, o torcedor do Flamengo pode ficar bem animado. 40 milhões de euros para um jogador como esse, como preço de retorno para o Brasil, é uma loucura, assim. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz de fazer isso. É uma prova de força do Flamengo. Vem embora o time do West Ham. Tocou. Paquetá! Esse sim do Lucas Paquetá para o Flamengo. O que vocês acham desse jogador? Ele chegaria nesse time tão encaixado para ser titular? Não. E se isso se concretizar, o quão importante pode ser a vinda dele de novo aqui para o Brasil? Então, pra mim é outro nível, é um jogador de outro nível. Ele chega assim pra ser titular, por mais que o Flamengo tenha vários jogadores desse chamado outro nível, alguns deles sejam reservas. Mas até pelo momento de carreira que ele vive, ele nessa temporada melhorou de novo, né? Voltou a... Não está ainda no nível que esteve quando o Manchester City queria contratá-lo, mas melhorou. E faz várias funções, cara. Paquetá joga de meia central, joga de meia partindo de um dos lados, joga de segundo volante, é totalmente identificado com o clube. Acho que esse sim quer dizer mais do potencial de pagamento do salário que o Flamengo pode ter, sabe? A parte técnica dessa contratação, para mim, ela é indiscutível. É indiscutível. O que mais me chama a atenção é o potencial de pagamento de salário que o Flamengo vai ter. Porque, assim, é um jogador que é valorizado na liga mais cara do mundo. Titular da seleção brasileira. Titular, pode ser um titular, já foi na sim. Copa do Mundo. Assim, não é qualquer salário que você vai fazer um cara desse dizer um sim pra você, mesmo estando ele num momento ali de recuperação na carreira. É impressionante. Se o patamar for esse de busca, de reforço, o torcedor do Flamengo pode ficar bem animado. É um jogador de 28 anos de idade. Se você falar em 40 milhões de euros... A idade do Gerson, né? 40 milhões de euros para um jogador como esse, como preço de retorno para o Brasil, é uma loucura, assim. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz de fazer isso. É uma prova de força do Flamengo. Mas daí eu estava fazendo um exercício mental ainda há pouco aqui. O Paquetá joga onde? Ele joga de Jorginho? Não. Ele joga de Arrascaeta? Joga de Carrascal. Joga de Carrascal. Ele joga de Carrascal. Esse time joga de Carrascal. Você começa a discutir onde é que ele joga de quê nesse time do Flamengo, você vê que é um luxo realmente. Não é um luxo desnecessário, o Flamengo é capaz de fazer isso, o Flamengo tem capacidade financeira, se o dinheiro é seu, desfrute, né? E se o Flamengo é capaz de ter um jogador desse nível, pagar por ele e escolher onde vai colocar, como vai colocar, tirar outros de excelente valor, maravilha. Mas... é de cair o queixo, sem dúvida nenhuma. É uma diferença para o resto do mercado que assusta o mercado. Eu fico olhando um pouco também do lado do atleta, né? Porque o Paquetá, ele vai para a Inglaterra. Claro que você melhorar o West Ham é uma coisa muito legal para tua carreira, mas podendo jogar num outro time com outro potencial para disputar outras coisas. E aí acontece tudo o que aconteceu na carreira dele, nesses 2 anos. Possibilidade para o Manchester City. Deu tudo errado. Volta para continua e da forma como ele foi tratado. Eu acho que tudo isso pesa muito na decisão de um jogador que está 6 meses de disputar uma Copa do Mundo, foi titular da seleção brasileira e sabe que voltar para o Brasil hoje é quase você carimbar a sua volta para a seleção brasileira, né? Assim, a gente viu isso nos últimos anos, até com o Ancelotti até um pouco menos, mas ainda assim é muito importante jogadores que atuam aqui no futebol, né? A se considerar o nível de enfrentamento que nós temos aqui no nosso cenário, mas eu olho muito do ponto de vista do jogador. Tem a questão salarial, óbvio, é muito bom você receber, se valorizar para voltar ao seu país, mas eu acho também individualmente o Paquetá, acho que eles talvez pudesse ir para um outro clube e ele opta por voltar para o Brasil, porque, foi muito pesado o que aconteceu com ele nesses últimos anos, assim, eu acho que tá na hora dele, imagino, tá? Tô falando bem de achismo mesmo. Acho que se sentir um pouco abraçado, né? Acho que esse é o momento de carreira, porque é um jogador de 28 anos, com o potencial que ele tem, voltar para o Brasil, não que seja demérito, não é isso, mas é porque realmente a gente... via para o Paquetá outras possibilidades, como quase aconteceu quando ele teve interesse para deixar o West Ham.
Ele é titular do West Ham. O West Ham luta contra rebaixamento na Liga Inglesa nesse momento. Se você pegar notas dele, eu estava puxando notas de SofaScore dele aqui, dos 10 últimos jogos, ele não tem nenhuma nota boa, não tem nenhuma nota acima de 7, todas as notas são abaixo de 7, fruto de um coletivo que não funciona e de um time que não está andando também, né? O mapa de movimentação dele está sempre muito mais pelos lados do campo, ele não é aquele jogador mais centralizado que a gente chegou a ver no Flamengo, ele lembra dele dos tempos de menino, ele volta muito diferente, maduro, mas a gente acompanhou. Primeiro porque ele está toda hora em alto nível, mas principalmente porque em seleção brasileira, quando foi preciso colocar ele um pouco mais por dentro, ele jogou. Quando é necessário colocar ele como um 8 para dar apoio, ele joga. Ele é tão versátil... Muito moderno, né? Que você contrata ele sem preocupação. O Paquetá no Flamengo, Lino, antes de sair do Flamengo, ele jogou de segundo homem de meio campo com o Barbieri, jogou de falso 9 com o Reinaldo Rueda, jogou de ponta, né, entre aspas, um jogador que parte do lado, mas como um meia vem para dentro, jogou de 10 e na Europa a mesma coisa, na seleção brasileira a mesma coisa. Antes do Vinícius Júnior se tornar titular com o Tite, o jogador do lado esquerdo da seleção era o Paquetá, numa dinâmica diferente. Ele não era o cara de esperar a bola aberta e ir para o enfrentamento individual. Ele era o cara que circulava para dentro e se somava ao setor de construção do time. Rapaziada, tô vendo as notícias aí. Paquetá no Flamengo? Que isso, varão? O Flamengo não sabe brincar, não. Ah, Almada ali. Aí tá no fulano, tá outro. 35 milha no Paquetá. O time já é uma máquina. Aí vai trazer mais um cara desse nível. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? As outras equipes aí que querem bater de frente realmente tem que se reforçar. O Cruzeirão já trouxe o Gerson. Aí o Palmeiras levou o Marlon. Estão conversando com outros atletas, Fluminense, Corinthians. Enfim, os clubes em geral que quiserem bater de frente vão ter que se reforçar, porque, rapaz, e vou falar mais. Eu sou comprometido com a verdade e transparência. Os caras já tem uma máquina de time. Um conceito bem formado assim do treinador. Assim, os caras sabem que o conceito de jogo do treinador. Os caras são os caras que, tecnicamente, os caras têm posse de bola, sabem? Enfim. Estão acostumados a vencer. Eu não vou fazer comparação alguma, porque eu não gosto de comparações. É o Real Madrid, não sei o quê. Eu não gosto de comparação, não. Mas o Flamengo, esse Flamengo, se reforçando do jeito que está se reforçando. Trazendo atletas ainda de pontas para reforçar um elenco que já é forte. Foi tetra, daqui a pouco tempo vai ser penta, hexa e assim vai. Porque é muito forte o time, cara. Então, o pessoal tem que se reforçar também. Volto a dizer, se essa contratação se concretizar, que contratação? A gente está falando aí de aeroporto cheio, rapaziada. O Flamengo vai estar trazendo um atleta que vai jogar, provavelmente vai jogar a próxima Copa do Mundo. Que há muito pouco tempo atrás quase fechou por 80 milhões com o Manchester City, só não fechou por causa daquilo que aconteceu no negócio de aposta aí, que ele foi inocentado, né? Então, assim, é atleta a nível mundo, global, que é muito acima da média, sem dúvida alguma. Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. É um cara que é de seleção brasileira, que vai precisar jogar muita bola para se garantir na Copa do Mundo, ou seja, vai ter que estar jogando, vai ter que estar mostrando serviço, tá muito novo, é ídolo do Flamengo, é só ponto positivo. E conhece o Flamengo melhor do que ninguém. Ele mesmo disse que voltaria para o Flamengo. Então é só você listar. Precisa ir para a Copa do Mundo. Jogador de altíssimo nível internacional. Ídolo do Flamengo, conhece bem a torcida. Querido pela torcida, não vai sentir a pressão de defender o Flamengo. E outra, vai formar um meio-campo para o Flamengo ainda mais de nível internacional. Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do peso disso? E um jogador jovem que vai deixar claro, isso é bom para o Flamengo, não só pelo reforço, mas para deixar claro o que o Flamengo falou. Que o Flamengo hoje é um clube muito rico, que vai gastar nas janelas e que quer ficar cada vez mais forte. Ou seja, o clube que ganhou o Brasileiro e a Libertadores contratou um baita zagueiro, o Vitão, não teve pressa no mercado e pode confirmar Paquetá que há pouquíssimo tempo
era desejado pelo Manchester City do Guardiola. O jogador, de acordo com o GE, porque eu dou crédito, né, meu caráter me diferencia, tá acertado com o Flamengo. Vou apurar com o Flamengo também, vou correr atrás, mas eu tô no exterior. Tive que passar essa opinião, porque pra mim, Paquetá vai ser o maior nome dessa janela de transferências, se for confirmado. Lucas Paquetá tem chances reais de voltar ao Flamengo. A informação foi dada por Fabrício Romano, breaking news do cara, né, cara, do gringo, informando que existe um acordo verbal entre o Flamengo e o jogador. Já dá pra notar que o atleta percebeu que chegou a hora de voltar pro Flamengo. Não só pela identificação que ele tem com o clube, sempre falando da equipe, falando que, cara, quando voltar pro Brasil, não tem outro caminho que não seja jogar no Flamengo. Mas porque o West Ham, cara, já não dá. É aquilo que todo mundo fala. É muito mais jogo você se destacar no futebol brasileiro, você jogar num clube como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que vão jogar semifinal de Libertadores, vão jogar final de Copa do Brasil, vão jogar jogo importante de mata-mata de Campeonato Brasileiro com o estádio lotado o tempo todo, uma visibilidade absurda, né? Jogos de alta competitividade por busca por título, do que, tô jogando na Premier League, mas tá jogando no West Ham. Ele poderia ter se transferido pro City, e aí é outra parada. Mas rolou toda aquela situação que o atrapalhou. Eu acho até que é mais jogo tu jogar no Lyon do que jogar no West Ham, irmão, né? O West Ham hoje briga pra não cair, o Paquetá joga praticamente sozinho. Então, passou da hora. Agora é o acordo entre Flamengo e o West Ham. Os ingleses, obviamente, né, cara, inflacionam os preços na Premier League dos seus atletas. Mas dinheiro, hoje, não é problema pro Flamengo. Eu, sinceramente, tô achando que o negócio vai acontecer.